people! Tudo bem? Mais um vídeo pro canal e eu queria começar esse vídeo dizendo que eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, saudade do nosso cantinho, do nosso cenário, que agora é novo, quem fez foi o maridão. Ui, meu Deus! Enfim, estou na minha casa, no meu aconchego, no nosso cantinho. E eu queria então gravar o último vídeo da saga do silicone, assim, de todas as séries dos silicones que eu gravei. E pra quem tá chegando agora no canal, eu moro em Londres e eu fui fazer cirurgia no Brasil, e por isso que eu decidi gravar a saga, assim, do silicone, porque quando eu decidi fazer minha cirurgia eu não tinha muitas pessoas, assim, pra assistir que falavam de como é o processo de arranjar e resolver tudo, as partes burocráticas da cirurgia, estando em outro país, no Brasil, assim, tal, foi bem complicado. Então eu gravei a respeito de tudo isso pra vocês e vocês encontram em todos os meus outros vídeos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem todos os outros vídeos, assim, eu gravei falando que eu ia fazer cirurgia, respondendo algumas perguntas de como, onde, porquê, que jeito, e daí o vlog do dia mesmo que eu fui operar, e daí um pós-operatório de um mês depois que eu fiz a cirurgia. E agora já fazem 2 meses que eu operei e eu estou super bem. Muito obrigada por perguntar. Então, vou contar uma triste história pra vocês, de que eu coloquei lá no Face, lá no Snap, eu falei pra vocês fazerem algumas perguntas assim que vocês gostariam que eu respondesse a respeito da cirurgia, da parte burocrática, tudo, e ninguém me respondeu. Então eu decidi, Alone Forever, responder as perguntas dos comentários que eu tive nos vídeos, porque eu tive muitas perguntas repetidas, muitas perguntas interessantes, e muitas mulheres no dia a dia, assim, família, amigas, tal, do Brasil, tanto aqui, que quando eu contei que eu ia fazer cirurgia, ou que eu fiz, me fizeram algumas perguntas, e então eu já vou responder todas essas perguntas, que eu acho que é a pergunta que todas nós temos quando vamos fazer a cirurgia ou já fizemos. Então eu vou responder todas essas perguntas num vídeo pra ficar rápido e prático pra vocês que vão assistir. Então eu já falei demais, vamos começar as perguntas. Tudo isso não é pergunta não, viu gente? É só o caderno que é grande mesmo. Então, muita gente me perguntou se o meu silicone foi de baixo ou em cima do músculo, e foi de baixo, foi submuscular, e o meu médico falou que era melhor, porque você amamenta mais fácil, porque parece que ele não mexe tanto nas glândulas mamárias, e não sei o que, e ele falou que era melhor, que ficava mais natural também. Parece que quando você coloca em cima do músculo, fica aquele silicone, estilo aquelas que você vê, sabe? Aquelas que o silicone fica bem estranho, assim, então eu coloquei submuscular. O que já responde meio que uma outra pergunta de vocês, que é se afeta a amamentação ou não. Ele falou, eu fiz mamoplastia e coloquei a prótese de silicone. Então quem coloca só a prótese de silicone afeta muito menos a amamentação do que quem faz a mamoplastia. Por quê? A mamoplastia, ele faz um corte bem grande, assim, a mamoplastia é pra consertar o seu peito. Então se você tem muito peito caído, não sei o que, às vezes só a mamoplastia já é o suficiente. Se você tem muito peito e tá caído, aí você tira um pouco do peito e já levanta o peito, aí ele já fica com aquele aspecto de durinho, assim, tal, sem ter que colocar o silicone. No meu caso, eu fiquei totalmente sem peito e ele ficou muito caído, sem zoeira, muito caído mesmo, ficou tipo aqui. Então eu tinha que fazer mamoplastia, não era nenhuma opção, se eu colocasse silicone ia ficar tipo no umbigo. Então eu fiz a mamoplastia e ele falou que como corta muito assim, ele pode talvez acabar cortando uma glândula mamária, cortar uma glândula mamária fora, aí uma delas pode acabar tipo morrendo. Então não é que você não vai conseguir amamentar, mas você provavelmente vai ter menos leite do que você tinha antigamente por causa de tipo assim, se ele mexer na glândula mamária ou não, mas ele não pode te prometer nem que vai ou não vai afetar a sua amamentação, mas ele falou que geralmente é tranquilo pra amamentar depois, o que responde a pergunta pra vocês de se eu vou amamentar no próximo filho, se eu tiver um outro filho, sim, eu pretendo amamentar normal. Outra pergunta foi se minha anestesia foi geral ou local. A minha mãe, quando ela fez a cirurgia dela, a anestesia dela foi local. E geralmente as mulheres que eu vi nos comentários tiveram anestesia local e muitas acharam estranho eu ter tido geral. Eu tive geral porque o meu médico falou que acha melhor, porque às vezes ele tá operando e a pessoa acorda no meio da cirurgia toda desesperada e a pressão começa a subir, a pessoa começa a se mexer, e então a anestesia geral a pessoa desmaia assim e só vai acordar depois quando já estiver operada. E esse foi o meu caso. Eu lembro que o médico falou assim, você vai sentir um pouco de tontura, e eu dei risada. Aí eu dormi, na hora que eu acordei eu já tava na sala de espera com os peitões enormes e foi super bem minha recuperação. E a anestesia geral é bem de boa, assim, pelo menos pra mim foi,
Mas se vocês ainda não assistiram meu vlog da cirurgia, assiste lá que eu mostro um pouco da hora que, assim, que eu tô chegando na minha sala pra deitar na outra cama e tal, assim. E eu fui super tranquila. Geralmente você demora, assim, pra acordar da anestesia geral, e eu acordei, tipo, 1 hora depois. Eles falaram que era pra acordar umas 7 horas da noite, eu acordei 2 horas da tarde. Eu acordei 2h30, 3 horas, e eu operei 11 horas da manhã. Minha cirurgia durou 2 horas, então foi até 1. Aí acho que quando foi 2h30 eu já tava acordada, e era pra acordar tipo 7 horas da noite. E geralmente quando você acorda na anestesia geral, você acorda com ânsia, com tontura, assim, você acorda bem mal. E eu acordei 0 bala, assim, não senti ânsia, tava super conversando, vocês vão ver no vídeo. E todo mundo que viu falou assim que é muito estranho. Geralmente a anestesia geral é mais assim, mais chata. E pra mim foi muito de boa, foi bem tranquilo mesmo. Eu já tava levantando, indo pro banheiro, foi muito tranquilo. Outra pergunta é: como que foi o corte? Porque uma mulher, eu explicando meu corte assim no meu pós-operatório, uma mulher perguntou por que meu corte era tão grande. E é porque eu não fiz só o silicone. Quando é só a prótese de silicone, ele faz só um cortezinho assim bem pequeno debaixo do seu seio e joga o silicone lá pra dentro assim. No meu caso não, ele reconstruiu o meu peito. Então ele corta a sua auréola fora, corta um pedação assim, arranca essa pele, aí ele puxa a pele assim pra baixo, aí ele costura a sua auréola de volta no lugar, costura embaixo e costura assim. Aí fica tipo uma âncora de cicatriz, é bem grande mesmo. Mas minha cicatriz tá bem de boa, tá recuperando super rápido. Eu tô passando uma pomada que ele me receitou que chama Contractubex, eu vou escrever aqui embaixo. E eu tô mesclando também com a rosa de mosqueta, que também tá ajudando bastante. Então, eu não me incomodei com a cicatriz, e se é esse o preço que eu tenho que pagar também pra ter um peito mais em pé, eu não ligo. Afinal de contas, é a única pessoa que vai ver meu marido, né? Uma pergunta que me perguntaram muito também é quantos ml eu coloquei. Eu coloquei 350, porque eu não tinha nada de peito. E quando ele foi fazer a consulta comigo, ele falou mesmo que eu não tinha nada e que meu peito ia ficar 98% silicone. O resto ia ser glândula mamária e pele, porque eu ia ficar sem nada. Por mais que meu peito estava muito caído, era só pele, não tinha nada de gordura assim de peito mesmo pra encher meu seio, assim. Então eu coloquei 350 ml, que geralmente é bastante, e ele ia colocar 400, mas ele falou, como eu tenho um osso pequeno, assim, eu sou pequena, ele falou que 350 ia ser bom, e eu gostei. E parece assim quando eu tô com blusa que eu não tô com muito peito assim, mas quando eu tô usando tipo sutiã, biquíni, você vê que é bastante peito até. Então eu tô feliz com o tamanho do meu peito. Muito obrigada, doutor. Uma pergunta que muitas me fizeram, que você não encontra muito assim no YouTube pra te responder, eu particularmente não achei, porque as mulheres que fizeram silicone ou já tinham filhas muito grandes, ou se não eram muito novas e nem tinham tido filho ainda. Eu sou muito nova, mas eu já tenho filho. Então eu tava amamentando o Anthony na época que eu decidi fazer a cirurgia, e as mulheres me perguntaram quando eu parei de amamentar e quanto tempo demorou pro meu leite secar, como que eu fiz pro meu leite secar. Eu marquei a cirurgia pra... Eu parei de amamentar o Anthony com 6 meses, eu marquei a cirurgia pra abril, eu parei de amamentar o Anthony em janeiro. Eu comecei tirando a mamadeira dele durante o dia, então todas as sonecas dele durante o dia eu tava dando mamadeira, eu tirei o peito, quer dizer. E daí eu fiquei assim por uma semana, porque ele acostumou muito rápido, eu na verdade sofri mais do que ele. E daí na outra semana eu decidi parar de amamentar ele à noite, que daí foi então a última vez que eu amamentei ele, à noite, amamentei assim. Então aí na outra semana eu já tava o dia inteiro sem amamentar no peito, que foi muito doloroso. Que me leva a responder a segunda pergunta de como eu fiz o meu leite secar. Eu peguei e parei de amamentar e deixei meu leite vazar mesmo, colocava fralda de boca nele e só deixava meu peito jogar todo aquele leite fora. E até que chegou um ponto assim que eu não aguentava mais e eu não ia tirar leite do meu peito, porque dizem que produz mais leite, né? Só que daí eu não aguentei e à noite assim eu tirei só um pouquinho de leite só pra dar aquele alívio. E uma vez só foi o suficiente, no outro dia já tava melhor, daí foi melhorando, até que no dia da minha cirurgia eu tava, tipo, se você apertasse meu bico, saía leite, mas não saía muito assim, saía tipo só uma esguichadinhazinha assim. Então eu sequei o meu leite assim super rápido, não tenho do que reclamar, foi tudo bem tranquilo o processo, mas eu parei de amamentar 2 meses e meio assim antes de eu operar, eu já cortei o leite do Anthony pra dar tempo de parar de amamentar ele assim bem tranquilo, porque eu não queria fazer... Minha mãe calou-se. Eu não queria fazer nada bem drástico assim, tirar o peito dele de uma vez. Graças a Deus ele foi muito de boa. Aí vocês conhecem a criança de vocês aí em casa, quanto tempo antes você acha que você devia parar de amamentar.
Uma pergunta também que muitas me fizeram e é algo que eu queria dar de conselho pra vocês é como que eu fiz com o bebê, assim, na hora da recuperação. Pra mim, essa foi a parte mais punk da cirurgia inteira e foi a parte que eu mais me arrependi. Não que eu tenha me arrependido de fazer a cirurgia, eu me arrependi do tempo em que eu fiz a minha cirurgia. Porque o Anthony tava muito pequeno, ele tava com 8 meses e ele tava engatinhando, então toda hora ele queria meu colo. Ainda bem que ele se dá super bem com a minha mãe, assim, então ele ficava tranquilo com ela. Mas tinha vezes que ele queria a mãe, né? Era inevitável. E eu não aguentava, eu acabava pegando ele no colo, só que eu conheço meu corpo, minha recuperação foi muito boa. Aí, tipo, minha mãe recuperou muito mal da cirurgia dela. E se ela tivesse um bebê da idade do Anthony, eu não sei o que ela teria feito. Então, tipo assim, eu recomendo vocês, lógico que é fácil falar agora que eu já coloquei meu peito, mas assim, dica de amiga, eu recomendo você esperar seu filho tá um pouco mais independente pra você fazer sua cirurgia, porque realmente é um saco, assim, eu queria só me recuperar e eu tinha que cuidar dele e tipo assim, é bem punk. Então, se você aguenta esperar, aguente pro seu próprio bem e pro bem da sua recuperação, assim, do seu resultado final. Graças a Deus, ter pego o Anthony no colo, assim, não afetou meu resultado final, meu peito ficou uma maravilha, só que, tipo assim, eu fui bem responsável na recuperação. E uma das perguntas, assim, mais perguntadas, eu acho que a segunda pergunta mais perguntada, a primeira, obviamente, é como que ficou meu peito, né, e eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas a segunda pergunta mais perguntada, assim, é quanto que ficou, e a minha cirurgia ficou R$9.000, que eu achei muito barato, porque tecnicamente eu fiz 2 cirurgias, e nesse valor de R$9.000 tá a cirurgia mamoplastia e o silicone, tá a prótese do silicone já embutida, que geralmente é de R$1.500 a R$2.000 o valor das próteses, as duas juntas. O valor da diária do hospital, do anestesista, então eu achei que ficou muito barato mesmo. E daí, fora esses R$9.000, eu tive que pagar R$500 de sutiã, né, pós-operatório, uma meia de trombose que você tem que usar depois da cirurgia e também uma meia que eu tinha que alugar durante a cirurgia, que é uma meia que fica bombeando sangue, assim, pra você não ter trombose durante a cirurgia. Então, assim, ficou barato, eu achei. E daí, depois que eu saí do hospital, eu gastei mais uns R$200, R$300 em remédio de dor, antibiótico, vitamina C, assim, injeção pra afinar o sangue, pra não coagular o sangue. Então, assim, ficou barato, na minha opinião. Eu vi valores absurdos, assim. E se vocês quiserem saber qual foi meu médico, é só comentar aqui embaixo que eu deixo o nome pra vocês, eu converso com vocês e dou o nome do meu médico pra vocês. E eu operei em Mojimirim, caso alguém queira saber, isso é em São Paulo. Então é isso, agora eu vou responder a pergunta mais perguntada de vocês, que é como que ficou o resultado. Então eu vou mostrar agora pra vocês meu peito antes e depois, e vocês vão entender por que eu fiz a cirurgia. Eu merecia ou não merecia fazer essa cirurgia, gente? Vocês viram como meu peito tava arregaçado? Tipo assim, eu agradeço a Deus por eu ter tido a oportunidade de poder consertar. Olha, isso aqui tava mostrando o vídeo inteiro. De eu poder ter consertado o meu peito, assim, e, tipo, valeu a pena. E muita gente fala, você é muito nova, mas não tinha como viver com o peito daquele. E, tipo assim, eu vou ter outros filhos, e se eu precisar amamentar, eu amamento, e se eu precisar fazer cirurgia, eu faço de novo, não ligo. O importante é que hoje eu estou muito feliz. Obrigada a Deus. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, e aqui eu encerro a saga do silicone, bora pra outra, né? Agora eu vou colocar um bumbum, tô zoando. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de dar muitos likes nesse vídeo pra saber que você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida que eu respondo, ou só me dá um oi mesmo. Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, que direto eu tô dando dicas por lá de beleza, assim, dicas que eu acabo não dando em vídeo, eu dou nessas redes sociais. E eu não tenho uma em específico, cada vez eu posto em uma. Então não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, vai aparecer no fim do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!